Fala pessoal do curso de desenho realista. Aqui eu vou começar uma aula a respeito de noções de sombreamento, sombras e projeção de sombra, volume da sombra, que é o volume que ela dá no desenho. Na verdade, o curso, como é desenho realista, já em geral são para pessoas que já têm noção desde do básico, né? Mas eu decidi fazer isso porque eu estou tentando aprimorar aqui nesse curso, ampliar uma questão assim que a mesma pessoa sendo iniciante, tendo pouca noção do desenho, mas ela conseguir ampliar a ponto de evoluir e conseguir até mesmo chegar ao ponto de já fazer os desenhos realistas, mesmo ele sendo iniciante, porque tendo em base todo o esboço é a base de tudo. Você fez um esboço bem organizado, bem feito, ele saiu enquadrado no que você gostaria de pegar de percepção da foto original e conseguiu fazer ele praticamente com toda a fidelidade do que tem na foto original, né? A matriz no papel. Então eu acho que já é quase 60% do caminho andado, porque daí você só vai ter o trabalho de fazer o sombreamento, que é onde vai dar vida em termos de volume, mas praticamente o seu desenho já vai estar totalmente já organizado, já traçado, já a base já está feita, igual uma casa, na qual você primeiro fez a base, fez as colunas, depois disso aí pronto, você levanta os muros, não tem como sair do enquadramento normal da casa, a casa vai sair organizada. Então vamos lá, aqui eu abrangi um quadrado e um cone. Aí o que eu quero que se perceba aqui, o ângulo de luz. A luz está sendo projetada da esquerda para a direita. Nesse ponto, nós temos aqui, deixa eu puxar só um pouco aqui o papel, eu vou dar um zoom. Pronto. Depois eu volto ao normal. Vamos esquecer esse papel aqui agora. O que é que temos aqui? O que nós temos aqui? Aqui esse HB, 2B, isso aqui são as graduações dos lápis que eu usei para fazer essas partes. A princípio eu tracei com o HB o próprio quadrado. Isso aqui é base para você fazer qualquer imagem que seja quadrada, caixa, que tenha formas mais retilíneas. Aqui, eu coloquei aqui quadrado, vírgula, caixa. Aí vem um sombreamento mais chapado, ou seja, eu fiz o quadrado. Ao terminar com esse lápis aqui, um lápis simples, um lápis HB, aí eu pintei suavemente essa região aqui, sempre em movimentos circulares, só para ressaltar. Ao terminar, eu passei o esfuminho, que é esse material aqui. O meu tá pequeno, porque eu já passei tanto na lixa para deixar ele pontiagudo assim, que ele já tá ficando pequenininho. Esse aqui é o esfuminho tamanho 3, ele é quase da mesma espessura que um lápis grafite comum. Vamos lá. Aí, aqui eu já usei um lápis 2B, que é esse lápis aqui. Pode ser da Faber-Castell, pode ser da Staedtler. O importante é que ele seja 2B. Pronto, tá aqui o enfoque no 2B. Eu pintei do mesmo jeito que eu pintei aqui, preenchi da mesma maneira, fazendo movimentos circulares. E ao término de tudo, para ficar bem uniforme, eu passei o esfuminho, e sempre também eu passo o esfuminho em movimentos circulares. Terminando, eu fui e fiz com lápis 4B, ou melhor, esse é o 4B, mas eu não usei o 4B aqui não. Eu usei o 8B para fazer essa região e essa. Como eu precisava que ela ficasse bastante negra, uma coisa bem escura, um preto bem fechado, eu pintei movimentos circulares. Não precisa usar muita força não, porque esse lápis 8B ele tem uma mina de grafite muito macia e ela ajuda muito nessa questão. Aí quando eu terminei, eu utilizei o pincel. Esse pincel, você vai notar que quando você utilizar o pincel, cerdas macias, eu cortei ele ao meio, para ele ficar assim. Ele geralmente é um pouco maior, eu cortei ele ao meio, bem retinho aqui, para ficar fácil de utilizar e não ficar muito maleável. Ele é macio, mas não vai ficar tão fora do local que você vai utilizar. Aí, no que você faz esses movimentos, eu faço geralmente circular, dependendo do local eu faço subindo e descendo, lateral, até o grafite
ficar preso nos porozinhos, que todo papel é poroso. Por mais que seja microporoso, mas ele vai ser. Aí ele vai ficar assim, ó. Pode observar aqui, reduz a ponto de zerar qualquer falha que você pudesse perceber. Pronto, aí aqui eu coloquei descrevendo aqui todos os lápis que eu usei, HB, 2B e 8B. Quadrado dianteiro, que é onde você vê que a luz não é projetada nele, porque ele está de lado. Eu coloquei o 8B, projetando uma sombra do quadrado aqui, que ficou maior do que ele. Por quê? Em geral, você faz uma projeção de luz, se ela vem daqui, ou melhor, se ela vem de cá, reta, não tem como ser uma projeção do tamanho do quadrado exato embaixo. Então ele alonga, porque a projeção de luz vem, reflete totalmente. Se aqui houvesse uma parede, esse quadrado também estaria aqui. Ele viria por aqui, subiria um pedaço aqui, do tamanho dele. Aí você veria a sombra aqui, e quando chegasse aqui, se fosse a parede, né, simulação da parede, esse quadrado estaria aqui de frente, no mesmo tamanho. Aí aqui a projeção de luz subentende-se que ela vem daqui, de frente. O HB é o mais suave do que esse, ele é um pouco mais rígido. Eu vou passar para vocês também questões disso aí, já vou ter passado em algum dos vídeos anteriores. Aí o HB ele vai deixar um pouco mais claro, porque ele é mais rígido, ele é feito para esboço, e aqui ele vai dar um tom suave, quase que branco. Em geral nós nunca deixamos o branco absoluto, né? Pelo menos eu não. Eu estou passando as técnicas que eu utilizo, só para ressaltar, né? Tem outros desenhistas, cada um com uma técnica diferente, mas eu estou ressaltando as que eu utilizo para ver se o pessoal que aderiu ao curso se adapta e amplia o conhecimento dele, modificando. Com certeza a gente pega as técnicas e modifica, dá aquele toque que toda pessoa tem, sua personalidade, e vai repassar para os desenhos que vai fazer, né? Lógico. E aqui embaixo eu fiz um cone, formas cilíndricas. A base desse aqui vai servir para tudo que for quadrado. É só observar onde você quer que a luz se projete. Se você der uma estudada nos objetos que você tiver em casa, você vai observar que se eu coloco essa borracha aqui, a luz está vindo de lá para cá. Se eu levar a borracha mais para lá, ela já está mais distante da luz, a luz já está projetando daqui, da direita para a esquerda, meio que numa diagonal. Ela já projeta mais para lá. Pode ver, a borracha mudou de posição, ela já dá uma diferenciada no ângulo e principalmente se você curva ela. Ou seja, se a luz, independente do objeto está se mexendo ou não, se a luz está sempre aqui, o objeto pode andar à vontade aqui. A projeção da sombra, a luz aqui, a projeção da sombra sempre será essa. Varia um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, mas sempre será essa. Se a luz estiver em cima, dependendo do caso, ela pode projetar um pouco mais para cá ou simplesmente ficar um escurecido aqui embaixo. Isso vai depender muito de observação de vocês. Eu tenho que passar a questão de percepção em termos assim de dar volume e utilizar a graduação na maneira correta para vocês entenderem. Daí por diante é questão de treino e muita prática. No cone são formas cilíndricas. Ele vai servir para qualquer cilindro, um cilindro reto ou em forma de cone. O que é que eu fiz aqui? Eu tracei também com lápis HB o cone, fiz umas marcações rápidas aqui, seguindo o bico e passando até a borda aqui embaixo. Utilizei o lápis 8B, que é a parte mais negra, que é a parte que a luz projetou a sombra. E para descobrir onde esse cone termina a sombra dele, você passa uma linha reta aqui na base do cone. Não tenha medo de passar ela a mais. Pronto, eu passei até aqui, pode ver que eu sempre fechei aqui o papel. Daqui até a linha de projeção, onde eu quero mais ou menos que a luz faça a reflexão, aí eu puxei a reflexão, meu Deus, não, deixa pra lá. Eu puxei uma linha reta do bico do cone, mais ou menos onde eu queria essa luz, até tocar essa linha que eu tracei anteriormente. Aí aqui eu simplesmente puxei numa base onde eu faria a simulação, eu risquei bem de leve, mas aqui eu já sombrei, vocês não estão vendo. Aí eu fiz aqui como se fosse a base do cone e já puxei daqui da ponta como se a sombra fosse reproduzindo realmente o cone,
sendo que aqui ele ficou um pouquinho mais estreito porque a luz alongou ele. A sombra não está projetada na íntegra, porque vai variar dependendo do ângulo de luz. Então vamos lá. Eu usei o lápis 8B, escureci. O normal eu sempre utilizo do mais escuro ao mais claro. Em casos extremos, depende de você aí, da sua vontade de fazer uma maneira diferente, você pode começar do mais claro e ir escurecendo aos poucos. Mas eu já sei que aqui tinha que ser negro de tudo, preto, um black muito intenso, da qual você não visse vestígio de luz nenhum, porque ele é a sombra total aqui, a luz bate aqui e aqui não. Eu deixei logo em 8B. Aí aqui eu passei 8B, e aqui eu fui passando, e à medida que eu fui passando, eu fui dando leveza na mão. Ao chegar aqui, eu já usei um 4B. Esse 4B eu fui também no mesmo movimento, circular, fui clareando, dando leveza na mão, passei com o lápis 2B. Chegando aqui, eu usei o HB, bem de leve, porque ele precisa ficar o mais suave possível. Usei o esfuminho em todo ele, mesclei todos, e aqui eu usei o pincel. Usando o pincel aqui porque ele dá a questão da porosidade e ele fica totalmente preenchido. E usei um pouco aqui também. Vocês vão observar que com o tempo vocês vão identificar onde dá para usar o pincel e onde usar o esfuminho. Porque o pincel, como ele bate muito o grafite para dentro dos poros, às vezes você quer uma tonalidade mais suave. Se eu utilizar aqui o mesmo HB e passar com o pincel, ele vai escurecer quase ao ponto de ficar um 2B. Tem uma espécie de aproveitamento muito maior do lápis, né? Mas o ideal é usar o esfuminho para dar suavidade, e quando você quer dar intensidade para o grafite prender mais no papel, impregnar, por assim dizer, você usa o pincel. Então vamos lá, aí eu botei aqui, ó, black, né? Tom de black, isso aqui significa que é o preto, a intensidade do preto. O 4 é a numeração. Vamos supor, o 4B é mais forte do que o 2B, lógico, o 8B é mais forte do que o 4B. A intensidade da graduação, esse 4 é mais intenso do que o 2, por isso que eu fiz a passagem do 8, 4. Eu não utilizei o 6 porque o 4 e o 6 são bem parecidos, então se você tiver leveza na mão, o 8 vai se tornando um 6, que você passa do 4, que se torna um 3, tudo é questão de leveza. Existem lápis como eu estou mostrando aqui, ó, 2H, daqui para lá, não necessariamente nessa ordem, né? O normal seria ser do 9H até chegar no HB. 9H, 8, 7, 6, 5, 4H, 3, 2, 1. Não, ou melhor, HB. Chegando no HB tem antes do HB ainda tem o H. E do inglês, esse H vem de high, que é não de hard, que é de duro. High é de altura, se eu não estiver enganado. Vem de dureza da mina. Tem mais grafite do que argila, que o grafite também é misturado com argila. E tem grafite que é misturado com carvão, como eu já informei na questão dos materiais. Pronto, quanto mais o lápis tiver numeração com H, ele tem mais rigidez. São lápis de trabalho manuais, que são tipo para quem trabalha com marcenaria, ou simplesmente escrever, colégio, lápis só para esboço. O do esboço eu recomendo entre H e HB. O HB seria o ideal porque ele tem uma maciez que ainda dá para sombrear, para se ter um tom de branco, né? Um branco que não chega a ser branco. O branco do papel eu geralmente nunca deixo totalmente. É raro deixar o branco do papel no desenho. Aí o que acontece? Aí já entra no B, que é esse lápis aqui. Eu uso o lápis B da Staedtler, né? Que tem mais maciez do que o da Faber-Castell ou daqui, o nacional. Então eu usei o lápis B para fazer sempre entre o B e o HB, para fazer o esboço, e o B para dar umas sombras iniciais. Mas nesse caso eu não usei o B, eu usei só o HB, para ficar muito suave. Do HB vem o B, 2B, 3, 4B, até o 9B. Se tem um a mais eu desconheço. E sempre é questão de intensidade de black, ou seja, intensidade do negro que ele deixa no papel. Quanto mais a numeração for mais alta, mais preto, intenso e mais macio vai ser. Vai facilitar um pouco, mas se você não souber trabalhar, ele vai borrar. Você tem que ter muito cuidado, usar sempre a folhinha de papel embaixo da sua mão para fazer o desenho.
Então, nessa questão assim, de noção de sombra, projeção e como é que eu posso dizer, volume, eu vou passar aqui e eu vou fazer um exemplo com um círculo. Eu vou aproveitar aqui para ficar uma coisa bem organizada, dinâmica e simples, para dar para entender. Eu vou tomar, por exemplo, o que está aqui e vou tentar reproduzir aqui para vocês com esse círculo. O círculo já está traçado com lápis HB, eu já tracei o círculo, eu já sei onde ele vai ser projetado. E a partir daqui eu vou só demonstrar a vocês e explicar quais são os lápis que eu vou utilizar. Eu vou começar utilizando aqui o lápis 8B, onde eu quero a projeção da sombra. Nossa luz está seguindo daqui de cima. Eu vou riscar forte, mas é só para vocês terem uma noção, né? Já está vindo daqui, projetando o círculo, no caso na esfera, deveria estar topando aqui. Aí projeta a sombra aqui embaixo. Do mesmo jeito que aqui ela amplia. Mas vamos supor que a luz pega mais intensa em cima dela. A intenção que a gente quer é que dê a noção de que a luz está batendo mais do lado de lá do que de cada esfera. Então nós pegamos aqui no final, fazemos o seguinte, pegamos o lápis 8B e iremos preencher a sombra. Vamos preencher a sombra. Vamos preencher com o lápis 8B. Como é para ser negro completo, um preto bem intenso, não tenha dó. Eu não recomendo pressionar muito o papel, né? Mas como em geral aqui é uma folha de ofício, ela é bem retilínea, ela não tem muito volume, não vai marcar. Mas o ideal é você usar o lápis mais apontado, eu deveria ter apontado um pouco mais, mas aqui vai servir. Você faz os mesmos movimentos circulares, para ficar uma coisa mais organizada. Ao terminar de fazer essa sombra aqui embaixo, nós iremos usar o pincel para que os poros absorvam bastante o grafite. Aqui está um pouco, o grafite aqui está brilhando bastante, né? Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Vou tentar mudar o ângulo aqui um pouco da câmera. Isso, pronto. Vou mudar o ângulo aqui da câmera. Então vamos lá. Passar aqui o preto. Isso é só a câmera balançar um pouco, gente, porque ela está acoplada aqui em cima da mesa também. Essa mesa é muito suave, ela mexe bastante. Apesar de ser uma mesa boa, resistente, mas ela mexe muito. Então vamos lá. Mas aqui é só para dar demonstração. O importante é que vocês captem a informação para reproduzir aí. Treinem bastante. O ideal é você sempre utilizar exemplos. Pegue uma xícara, pegue referências. Não se atenham só às referências que eu mostrei aqui, não. Façam. O que é que eu fiz aqui? Aqui vocês podem observar o que tem. Eu vou aproximar aqui. Tá vendo ali um círculo? Que termina o círculo aqui. Pois eu utilizei já para ter uma base de onde ficaria a sombra, viu? Isso aqui é uma projeção aqui para eu entender como ficaria a sombra, mas de todo caso eu não irei usar totalmente isso aqui, né? Apesar que eu preciso fazer um globo aqui, seguindo o mesmo padrão, até clarear aqui. Então isso vai depender da intensidade que você quer que tenha a sombra na sua esfera. Eu posso até mesmo utilizar daqui, ó, uma espécie de com 8B de círculo que puxe até em cima, devido a questão da esfera representar uma sombra vinda de lá, do outro lado até o lado de cá, tá entendendo? Porque se a luz estivesse mais em cima dela, ela teria pouca sombra escura aqui.
Então, aqui eu posso utilizar ainda o 8B, o lápis 8B, para sombrear essa parte. Daqui vocês têm que dar leveza na mão. Aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou delimitando logo, eu estou demarcando o local onde vai ficar mais leve, suave. Daqui por diante. Bem, enfim. Desculpa a pausa por conta de barulhos. Em meio à gravação aí o barulho poderia atrapalhar, né? Lógico. Bem, aqui eu posso continuar com o 8B, a intensidade do preto aqui, você também não precisa ser tão intenso quando chegar lá em cima, você vai dosando a mão. Aqui você pode ser bem intenso com o 8B. Aí você sobe, ao chegando aqui, nessa região aqui, você já vai afracando o movimento e a mão, deixando ele mais suave. A ponto dele clareando, para depois você utilizar o 4B e fazer o degradê do 8 para o 4. Tá entendendo? Porque aí você vai ter uma passagem suave do mais escuro para o mais claro, sem estar precisando usar tantos lápis. Que o ideal é você saber explorar bastante o grafite do mais escuro ao mais claro para saber o quanto você pode aproveitar de cada lápis. Aqui o 8B, já estou praticamente aqui terminando aqui eu vou dando suavidade na mão até chegar em cima. Pronto. Do 8B, eu vou passar para o 4B, onde eu continuo o procedimento aqui, já pego o 4B, passo por cima do 8 e eu dou intensidade aqui para escurecer ele um pouco e ao mesmo tempo vou dando leveza para subir, porque ele vai mesclando. Você usa o 4B aqui, ó. Aproveita o sentido da esfera. Aqui também o 4B, ainda estou usando o 4B. Talvez eu nem precise usar o 2B, porque esse tipo de sombreamento aqui, ele projeta uma luz muito intensa de lá para cá. Mas eu vou tentar fazer o possível para usar o 2B aqui ainda, para dar mais suavidade no final da esfera. Vamos lá. Ainda acho que eu errei um pouco aqui o ângulo, mas tudo bem. Cadê? Aqui. Pronto, aqui estamos. O 4B eu acho que já dá. Aqui já dá, eu já posso utilizar agora o 2B para dar mais uma suavidade. Vamos lá para o 2B. Ao chegar lá no topo mesmo, eu vou utilizar o HB ou o B. Como eu quero bastante claro essa região aqui, eu vou dar preferência ao HB, porque o B ele ainda é mais intenso do que o HB, ele tem mais maciez, ele vai dar muita... Bem, voltando, gente, eu estou usando aqui o 2B, pronto, só para mesclar. Então 8, 4, aí eu também passo por cima deles, vai ajudar bastante a mesclar. Agora passo com suavidade, para ele também não cobrir demais e tirar um pouco do destaque da passagem, né? O importante é ficar suave. Ao notar que tem um lado mais escuro do que o outro, você pode pegar um lápis intermediário e fazer a transposição. Vou pegar aqui agora o lápis HB, vou terminar a parte superior, onde depois eu vou sair passando o esfuminho nele todo. Eu vou passar o esfuminho na esfera completa. Da esfera completa eu vou passar embaixo o nosso pincel. Pode observar, eu já terminei aqui em cima. Aqui mesmo estando o cinza do HB, vai simular o branco, porque eu nunca deixo o branco do papel. Eu sempre deixo um branco representado pelo... Quando eu quero dar mais, desbranquiçar mais essa região, mesmo assim, eu passo o HB, passo o esfuminho e depois eu ainda dou uns toques com a borracha, porque não vai ficar nem branco 100% e nem um cinza intenso. Aí o que é que vamos fazer agora? Vamos passar o nosso esfuminho. Mesmo movimento circular, porque para ficar uniforme com o lápis. Porque se a gente ficar, dependendo da situação, você ainda pode fazer movimentos cima e baixo, laterais,
mas eu dou preferência a fazer movimentos circulares, porque eles vão ficando mais homogêneos. Mesma coisa, intensidade, você pode pressionar um pouquinho mais o esfuminho. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto de dar uma pressãozinha de leve no esfuminho, da parte mais escura e diminuindo a pressão na parte mais clara. E às vezes eu bato quase pouca pressão nessas regiões mais claras, só para ele acompanhar o que eu fiz com o lápis. Na verdade, o que você faz primeiramente é com o lápis. O lápis é que vai decidir como vai ficar o restante da arte. O esfuminho é só para dar acabamento e dar mais suavidade. Se o esfuminho você não tiver feito um bom trabalho com o lápis, principalmente, o esfuminho não vai servir de nada. Ele não é para corrigir os problemas, os defeitos do lápis. Ele é para dar uma melhorada no que já existe. Ou seja, o trabalho já está bem feito, você só vai melhorar. Vamos agora pegar aqui o pincel. Vou passar o pincel completo aqui na parte onde está a sombra projetada. Sombra projetada aqui, ó. Pincel. Você vai notar que ao fazer movimentos aqui, ó, com o pincel circulares, cima e baixo, realmente para penetrar o grafite no papel. Borrou, não tem problema. Usa a nossa mono zero e contorna e retira o excesso, sujeira que ficou. O bom do grafite é que ele dá para você apagar, né? Lápis de cor é um pouco mais complicado. Teria que ser uma borracha. Você teria que trabalhar mais em cima da borracha ou utilizar uma borracha elétrica, que vai ficar para outros tipos de materiais no futuro. Então, vamos lá, né? Deixa eu só dar uma observada aqui. Pronto, a intenção eu consegui. Vou subir aqui agora até um determinado ponto aqui, para vocês notarem o quanto ele dá uma diferença no grafite. Pode observar que enquanto eu vou passando, o grafite vai se tornando mais visível a ponto de você notar uma diferença enorme no sombreado. Por isso que eu não posso chegar até lá em cima realmente com o pincel. Tem que chegar aqui, dar mais leveza na mão e terminar com um esfuminho, de preferência. Você dá a leveza na mão, acompanha o movimento do círculo aqui, ó, da esfera. Tá vendo aqui? Aqui, como é demonstração, eu quero só que vocês peguem a intenção da videoaula. Desculpe a câmera balançando um pouco. Pronto, aqui se vocês observarem, eu já praticamente terminei o sombreado mais escuro. Aí eu vou deixar de usar um pouco o pincel. Vou passar o esfuminho para dar uma mesclada aqui. É um joguete de troca de materiais. Você tem que ir estudando, fazendo treinos com ele, várias referências diferentes para você entendendo o seu material. Pronto, aqui. Se você achou que está um pouco escuro demais lá em cima, você vem, dá leveza na borracha e faz o mesmo sistema de movimento. Circular, circular e acompanhando a esfera. Vocês vão notar que ele vai dar mais uma claridade lá no topo, para demonstrar que tem mais luz refletida lá em cima. Bem, vamos lá, gente. Vou aproximar aqui para vocês terem uma noção. Aqui já temos a nossa esfera. Dá para sombrear um pouco melhor aqui ainda. Dá para eu utilizar o esfuminho aqui ainda para completar o que o pincel estava fazendo. Vou passar um pouquinho mais para poder ele... Isso aqui. Para poder ele dar mais uma ressaltada aqui nos detalhes. Não se preocupe, vá treinando que com o tempo vocês pegam uma desenvoltura com o esfuminho, com o pincel, que ela vai dar bastante... vai ficar bastante homogêneo o grafite.
No meu caso aqui, eu posso ainda passar um pouco mais aqui, nessa região aqui. Ou isso eu dar uma escurecida com o próprio grafite nessa área. Foi o que eu fiz aqui embaixo, mas eu não fiz bastante aqui em cima. Aí espalhei ele e tem algumas partes que estão ficando com... deixando a desejar aqui. Mas a intenção é fazer a sombra... Pronto. Como é para exemplificar. Ainda dei uma errada aqui em cima que não era para ter puxado a luz de diagonal aqui, mas tudo bem. Eu errei um pouco aqui nessa questão aqui. A luz deveria vir mais daqui. Pronto. Eu projetei aqui. Ela teria que pegar um pouco mais aqui. Mas tudo bem, aqui dá para vocês notarem. Ela vem, reflete aqui. A esfera está um pouco mais para cá. Ainda precisa apagar um pouco mais aqui. Pronto, aí ela rebateu. O limite da esfera ficou no chão. Aqui continua. Se você quiser, o que se pode se fazer? Você pode tirar essa intensidade aqui, não usando o 8B. Você pode usar um 4B aqui, fazer todo de 4B. Ao chegar aqui, você passa pro 2, mas deixando só a mão mais leve e passando o 2 a partir daqui, terminando com o HB, finalizando, se preciso for uns toques de borracha, e aqui vai dar o destaque, né? Luz, degradê, escurecendo, escureceu, mas aqui não tá de caso errado não, simplesmente essa luz poderia estar mais aqui, um pouco menor, né? Que é para dar perspectiva, onde ela viria de lá para cá, num ângulo de trazendo a luz e não descendo a luz. Aí ela bateria aqui onde estaria mais claro, ou seja, o lado de lá da bola estaria um pouco mais claro, sendo que a luz um pouco mais para cima, refletindo a sombra aqui embaixo, faltando luz nesse local. Pronto, aí noção de sombra. Deu volume à esfera, simplesmente é um círculo, gente. Eu fiz um círculo, deu volume à esfera, volume ao quadrado e volume ao cone, que é cilíndrico. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Bons treinos aí e até a próxima.